Boa tarde a todos. Bom, já me senti em casa aqui antes, né? Esse daqui é o auditório que me traz lembranças incríveis, a Procuradoria do Estado, né? Foi aqui, enfim, eu tive aqui momentos incríveis da minha vida. Retornei no início do ano, graças ao convite do desembargador André. E está virando rotina, né, André? Daqui a pouco eu já vou trazer escova de dente, deixar pasta, escova de dente, tudo ali no cantinho, porque se eu já me senti em casa, eu estou me sentindo cada vez mais. A sala aqui, Rodrigo Valadão. Que é isso. Então, bom, em primeiro lugar é uma honra, agradeço demais ao desembargador André, a juíza. Sim. Então, eu acho que é um recado subliminar. Por merecimento. Exatamente. A juíza André Pachá, ao desembargador Grandinetti, ao meu querido amigo, um cara que eu, enfim, sou fã demais. O meu grande arrependimento foi não ter sido estagiário dele. Vou contar uma história para vocês. Assim que eu passei no concurso da Procuradoria para estagiário, eu tive a honra de conhecer o Gustavo. Ele me chamou para ser estagiário dele. Eu não fui por caminhos da vida, enfim. Mas é uma decisão que, por sorte, a vida ainda se encarregou de não ser muito severa comigo. Mas uma grande lacuna na minha formação não ter sido estagiário dele. É uma honra ter você por perto sempre, Gustavo, um grande entusiasta também da Escola Superior de Advocacia Pública, projeto que eu estou tentando dar uma continuidade, projeto que já teve à frente Luiz Roberto Barroso, Marcos Juruena Vilela Souto, enfim. Está dando trabalho, mas graças à sua ajuda também, sempre valiosíssima, a gente está conseguindo levar adiante. Um abraço também ao meu amigo Bruno Morso, o procurador do Estado do meu concurso, um dos caras que pensam muito parecido como eu quando tem a liberdade, é um libertário radical, quase isso, né, Bruno? A gente trabalhou durante muito tempo sala em sala, né, sala uma do lado da outra, e cada episódio de censura ou de coisa parecida, a gente ia para a sala do outro, enfim, chorar, reclamar, brigar, vontade de sair dali já, enfim. Mas é isso, deixa eu botar, eu fui chamado, então, para falar um pouco sobre liberdade de expressão, moralidade. E eu, antes de falar sobre o tema aqui, ao contrário do que o desembargador André disse, eu não sou um craque, eu sou um curioso e sou entusiasta. Até pensei em fazer meu doutorado sobre o tema de liberdade de expressão e o discurso de ódio. Eu sou um defensor radical da liberdade, inclusive apoiando o discurso de ódio, mas eu vou deixar isso para os especialistas. Eu resolvi dar um passo atrás, né? Antes da gente falar da liberdade em si, da liberdade de manifestação do pensamento, eu pensei em costurar 3 temas, né, 3 conceitos que às vezes podem parecer um pouco soltos, mas que, enfim, na minha concepção são altamente conectados. Um não se sustenta sem o outro. Então, eu resolvi falar um pouco da liberdade, da relação entre dignidade humana, democracia e liberdade de expressão. A forma que a gente conhece, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da Constituição Alemã, que colocou lá a dignidade da pessoa humana como princípio inviolável, enfim. Realmente isso aconteceu logo depois da barbárie nazista, enfim, houve essa necessidade de recomposição de um povo com a sua história. Isso é um tema muito debatido na Alemanha, até que ponto realmente houve esse debate, ou até que ponto ele não serviu apenas para colocar certas culpas para debaixo do tapete, mas o fato é que, pelo menos no aspecto retórico, houve esse chamamento à consciência do povo alemão e se colocou lá, logo no primeiro artigo, né, a dignidade da pessoa humana é intangível, ou seja, a cláusula da dignidade como epicentro do sistema, tudo aquilo que a gente já ouviu falar. O problema é que não veio para o Brasil e na própria Alemanha não se travou muito, esse debate não foi muito adiante, que é o seguinte: a concepção, a ideia de dignidade humana, ela tem 2 dimensões ou 2 concepções que são um tanto quanto distintas. E essa disputa já estava presente no momento que os constituintes, né, que a Assembleia Nacional se reuniu para traçar a lei fundamental que hoje é a Constituição vigente na Alemanha. Existe uma concepção que ancora a dignidade humana na filosofia moral,
tá? Que é muito ligada à tradição religiosa católica e protestante alemã e também de uma ética secular, mas muito ligada, ainda aqueles que estão ligados a uma versão mais secular, nas entrelinhas dá para ver alguma conotação religiosa, que é do... esqueci o primeiro nome dele, Susterherr, que a ideia da dignidade humana é a seguinte, é aquela ideia da fórmula do objeto, né? O homem não pode ser reduzido a um mero meio. Todavia, dentro dos trabalhos constituintes, Adolf Susterherr, dentro dos trabalhos constituintes tinha uma outra concepção da dignidade humana em disputa, que era de um liberal social-democrata, que era do Carlo Schmitt, não confundir com Carl Schmitt, né? Com Carlo Schmitt, que ele defendia uma concepção de dignidade centrada não na filosofia moral, mas sim na filosofia política, ou seja, a ideia de que o homem é um ser dotado de autonomia. A base é a ideia da vontade, né? Então, assim, existem essas duas concepções que vão ter resultados completamente distintos na definição do que vem a ser dignidade. Essa disputa houve lá no início da Constituinte, acabou, a tese do Susterherr acabou sendo vencedora. No desenvolvimento posterior da lei fundamental, logo imediatamente ao pós-guerra, essa concepção saiu vencedora, principalmente porque os governos eram católicos, era a CDU, que era um partido extremamente católico. A democracia no pós-guerra não era uma questão tão sensível, pelo contrário. Essa ideia de que a Constituição alemã criou um modelo perfeito de democracia não é bem assim, tá? Mas, enfim, existiam essas duas correntes. Uma primeira corrente começou a ter uma certa primazia, ganhou num primeiro momento e teve uma primazia no início do desenvolvimento da vida constitucional alemã. Só que ali, por volta da década de 80, principalmente, ela começou a ser questionada, porque, da mesma forma que a gente tem aqui, né, a ideia da dignidade humana, dos princípios, dos valores, gerando uma hipertrofia do judiciário, esvaziamento do legislativo, esvaziamento do executivo, tudo isso aconteceu lá na década de 80. Então, enfim, essa revisão do que seria a dignidade da pessoa humana, ou de uma nova concepção da dignidade humana, começa a ser colocada em pauta. Então, essa é a ideia. Em primeiro lugar, a gente tentar fazer um deslocamento da dignidade humana com base na filosofia moral, que é a ideia da fórmula do objeto, né, da fórmula do meio, e transferir essa concepção para uma ideia de filosofia política, que é entender o homem não como algo que não possa ser reduzido ao meio, mas sim um ser dotado de autonomia. E o que significa autonomia, né? É a capacidade que o indivíduo tem de determinar voluntariamente, sua própria conduta, e 2, as regras a quais irá submeter. Autonomia é isso. Autonomia, então, significa, ante tudo, o quê? Liberdade. É a capacidade, autonomos, é a capacidade que o ser humano tem de criar as suas próprias regras, seja as suas regras morais no dia a dia, seja a participação, direta ou indiretamente, dependendo do modelo concreto democrático que a gente vai adotar, mas a capacidade de influenciar na norma coletiva, né? Então, e aí é curioso que logo depois do pós-guerra tinha uma máxima, né, na experiência constitucional alemã que falava mais ou menos isso. A democracia termina onde começa a dignidade humana. Eu não gosto muito dessa frase. Por quê? Porque se você faz um deslocamento da liberdade, do conceito de dignidade humana, da filosofia moral para a ciência política, você vai ver que, na verdade, a liberdade pressupõe a autodeterminação democrática. Então, na verdade, são dois valores que não conseguem se constatar, eles não são antagônicos, pelo contrário, eles vão se sustentar mutuamente. Então, isso daqui então, se de certa forma, dignidade humana se confunde com democracia, ou pelo menos essa é a leitura que uma corrente sólida na história constitucional alemã propõe, o que significa, então, essa menção à dignidade da pessoa humana na Constituição? A Alemanha, de certa forma, pode ser extrapolada para qualquer Constituição moderna. A ideia é mais ou menos essa. A menção à dignidade humana no texto constitucional é apenas um lembrete de uma concepção em nome da qual uma ordem democrática passa a existir. Ou seja, quando a gente está falando de dignidade humana, a gente não está falando tanto em prestações materiais, e sim em reconhecimento da autonomia, da liberdade daquele cidadão. Então, quando a Constituição coloca lá como valor principal a dignidade humana, o que ela está fazendo? Ela está tentando deixar claro que essa ordem toda é constituída em torno da autonomia. Democracia... Quando a gente está falando em democracia, bom, se a menção de dignidade humana é para lembrar o que é uma ordem democrática ou não é, eu adotei
uma definição de democracia aqui simples só para a gente ter alguma coisa em que trabalhar. A democracia é um regime político em que todos participam de maneira livre na proposta, no desenvolvimento e na criação das leis. Ou seja, a ideia da dignidade humana é, reconhecendo o indivíduo como ser autônomo, é a capacidade de fazer com que ele participe ou autorizar que ele participe das decisões que afetam a sua vida. Então, assim, quando se fala em democracia, né, a gente está falando, na verdade, em liberdade. Na democracia, uma vez que a legitimação do direito se dá pelo método, isso é importante. Né? Quando a gente tem lá um sistema autocrático, você pode legitimar um governo mediante um valor, mediante uma ordem divina, mediante qualquer outro critério. O importante da democracia é exatamente isso, ela esvazia o conteúdo e a legitimação do direito, do Estado, do governo, se dá pelo método. Tá? Ou seja, um método onde as pessoas são reconhecidas como seres autônomos, com capacidade de regular as suas vidas e de regular a sua participação numa vida em conjunto. Então, na democracia, uma vez que a legitimação do direito se dá pelo método e não pelo conteúdo, quer dizer, pelo reconhecimento de uma verdade evidente ou emanente, suas bases podem ser constante e permanentemente questionadas. Essa é a ideia da democracia. Isso também não sou eu que estou falando. Enfim, isso é um jurista alemão que eu gosto muito, por sinal. Então, assim, e aí a gente começa a entrar. Quando a gente está falando em autonomia, liberdade de se constituir, de constituir as próprias normas, qual é a primeira coisa que você precisa para poder ser autônomo? Você precisa se expressar, você precisa demonstrar o que você acredita, o que você não acredita, você precisa ter um ambiente onde essas coisas possam circular livremente. Então, quando a gente não tem como dissociar dignidade humana, democracia e liberdade de expressão, são conceitos que se retroalimentam, né? Então, liberdade de expressão, no final das contas, ela acaba sendo o valor mais importante de qualquer democracia. Por quê? Porque se a finalidade dela é justamente permitir, é ela que viabiliza a autonomia, e essa autonomia que viabiliza a construção da dignidade humana numa dimensão cosmopolita. Ela também, de certa forma, isso não sou eu que falo, muita gente fala, a liberdade de expressão é a verdadeira base sobre as quais a base sobre a qual os Estados modernos foram constituídos. Então, quando a gente fala em sociedade ocidental, principalmente nos últimos 200 anos, a base é a liberdade de expressão, a base é a liberdade de ciência, a base é a liberdade artística. É um princípio, é um valor que é a verdadeira base do que a gente entende por civilização ocidental. E aí entra, né, por que a gente começa a entender um pouco por que parte da doutrina vai falar que a liberdade de expressão é um direito preferencial frente aos outros direitos fundamentais. É porque a própria noção de constituição de vida em grupo pressupõe isso. E aí entra uma questão, fazer um parêntese aqui que eu gosto sempre de fazer. Quando a gente fala em democracia, e essa é uma concepção errada que as pessoas têm, a gente não fala em governo da maioria, né? Isso é um erro. O governo da maioria é ditadura, é totalitarismo, é tirania. Democracia, na verdade, é o governo onde a minoria pode se tornar maioria. Isso não sou eu que estou dizendo, isso Kelsen que disse. E aí, só também um segundo parêntese. Quando a gente fala em minoria se tornar maioria, a gente tem que ter cuidado também, que a gente não está falando aqui em minoria no sentido identitário. Eu acho esses discursos identitários, né, um tanto quanto perigosos, porque eles funcionam um pouco na lógica do amigo-inimigo. Automaticamente, ou seja, todos aqueles que detêm certas características são automaticamente inimigos ou automaticamente amigos, enfim. Isso gera muitas vezes esqueci a palavra, um alinhamento automático a determinado grupo, enfim, ou determinadas práticas que muitas vezes a gente não questiona por que está fazendo aquilo. Então, quando a gente fala em minoria, na verdade, a gente está falando em indivíduo. Essa é a menor minoria possível, né? É esse indivíduo que a gente tem que tomar conta, tem que tentar reconhecer a autonomia, reconhecer a liberdade para que ele possa construir suas verdades, para que ele possa desenvolver a sua dignidade, né, enquanto um ser autônomo, e que ele possa influenciar na vida coletiva. Como uma minoria, então, pode se tornar maioria sem liberdade de expressão? Essas são duas coisas que a gente às vezes esquece, né, de duas dimensões importantes da liberdade de expressão. A primeira é a mais óbvia, a liberdade de manifestar sua própria opinião. Mas tem um lado também que as pessoas geralmente não se dão conta, que é a liberdade de conhecer a opinião alheia.
Quantas vezes eu não mudo de opinião porque eu tenho pessoas do meu lado que pensam radicalmente diferente de mim e que, graças ao convívio com essas pessoas, eu consigo enxergar coisas que antes eu não conseguia enxergar, por mais refusa ou contrariedade que, num primeiro momento, eu possa ter, enfim, tido quanto aquele ponto ou questão. Então, tão importante quanto eu manifestar é ouvir. Né? Ou seja, isso é um direito também, você ouvir coisa até que você não gosta. E tem até aquela passagem do Rawls, né, Bruno? Que a gente estava conversando, liberdade de expressão é liberdade de ofender, porque se for uma liberdade só para falar o que a gente quer ouvir, isso é muito fácil, entendeu? Então, assim, ela tem essa dinâmica e aceitar isso é um pouco trabalhoso, mas, enfim. E aí entra também a questão, né, que eu já vi, isso daí é um quadrinho muito famoso no Facebook, né, que é o paradoxo da tolerância, né? Fala mais ou menos assim, a democracia é contra a intolerância. E os intolerantes à democracia? Bom, os intolerantes à democracia, nós temos que ser intolerantes contra os intolerantes. E aí muitas vezes a gente vê isso daí no Facebook como uma apologia a gente limitar determinadas expressões ou determinadas opiniões que a gente pode ter como totalitárias, como, enfim, de qualquer natureza que a gente não goste. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tanto o Popper quanto o John Rawls, eles têm uma posição primária que é muito característica. Eles falam o seguinte, olha, em princípio a intolerância deve ser tolerada, por isso que o nome é paradoxo. Se não fosse paradoxo, né? O paradoxo é justamente algo que não se encaixa. Então, quando a gente vê geralmente esse quadrinho de Facebook, a gente está falando que a gente não deve tolerar os intolerantes. Não. Eles falam que, em princípio, a principal postura a intolerância deve ser tolerada enquanto verbo. Enquanto a gente está falando, não enquanto a gente está agindo. Então, isso a gente vai ver já um pouquinho mais para frente. É lógico que seria resguardado, segundo os dois filósofos, o direito à autoproteção, né? Ou seja, a partir do momento que aquela intolerância começa a sair do verbo e começa a se tornar ação, já entra também o meu direito de autodefesa. Então, e também é um princípio de liberdade, ou seja, proteger a minha existência. Então, nesse caso de conflito, a gente, nesse segundo momento, teria sim a possibilidade do intolerante ser combatido. Isso tudo que eu estou falando, gente, muitas vezes não é muito politicamente correto, não é muito que as pessoas gostam de ouvir, tá? Mas eu gosto sempre de trazer esses contrapontos que obrigam a gente a pensar mais um pouco. E aí entra nessa questão, a democracia militante. Isso é um conceito que nasceu na Alemanha e depois se exportou mundialmente, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que era aquela ideia, não há liberdade para os inimigos da liberdade. Ou seja, aquele que é inimigo da liberdade automaticamente deve ser alijado de qualquer participação, de qualquer manifestação. É óbvio que toda e qualquer democracia prevê mecanismos de defesa. Nós temos lá o estado de sítio na nossa Constituição, estado de defesa, enfim, todas as constituições do mundo prevêem alguns instrumentos de defesa. Agora, o grande problema é quando a gente está falando de vedação de discursos autoritários. Tá? Eu, particularmente, não acho razoável punir pessoas cujo discurso possam provocar dano social sem uma comprovada cadeia material de causalidade. Ou seja, a gente puniu o verbo porque a gente não gostou, porque a opinião objeta, porque é preconceituosa, por mais que eu não compartilhe com essas decisões. Enfim, isso faz parte da autonomia da pessoa poder se manifestar dessa forma. Então aqui a gente começa a ver o seguinte também, não significa que todo e qualquer ato intolerante ou contrário a um certo padrão de moralidade, enfim, ele deva ser de início rejeitado. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, sempre que a gente estiver no campo da liberdade exclusivamente individual, quanto mais próximo a gente estiver do indivíduo, maior é a liberdade. Quanto mais próximo a gente estiver do Estado ou de instrumentos essenciais do Estado, como os partidos, essa liberdade pode ser atenuada. Um caso típico foi na Alemanha do pós-guerra a vedação aos partidos comunistas e ao partido do Reich, que era uma espécie de sucessor conservador do Partido Nacional Socialista. Então, assim, não significa que as pessoas, enquanto indivíduos, não possam ter ideias nazistas, fascistas, ou comunistas, ou qualquer outro tipo de ideias que eu, particularmente, até não gosto. Elas têm o direito, enquanto indivíduos, de ter essas ideias, se manifestar, e a ideia é a seguinte, quanto mais plural for a sociedade, no mercado de ideias, essas ideias ruins, elas se afastam. As pessoas, o bom senso, em regra, costuma prevalecer.
Então, assim, a fórmula seria, quanto mais próxima do indivíduo, maior se reconhece a liberdade. Quanto mais próximo do Estado, você pode fazer mais alguma modulação, porque aí não está mais falando especificamente da autonomia daquele indivíduo, mas sim da construção de uma coletividade maior. E aí, assim, eu sou um defensor árduo e eu acho que quando eu conheci o André foi a primeira coisa que a gente se identificou muito. Eu defendo isso realmente muito, né? Essa ideia que não é do Voltaire, ele nunca escreveu isso, pelo que eu pesquisei, na verdade, era uma escritora, uma pessoa que escrevia sobre Voltaire, que escreveu uma frase semelhante, mas eu acho que quando a gente está falando liberdade de expressão, trazendo de novo a ideia do Rawls, liberdade de expressão para aquilo que eu gosto, eu concordo, é muito fácil, né? Eu não preciso de liberdade. A liberdade se exerce exatamente quando eu não gosto. A liberdade se exerce porque eu posso. Então, essa ideia, eu posso não concordar, como não concordo com nazistas, com homofóbicos, com racistas, não concordo com nenhum deles, não quero pessoas dessas por perto da minha vida, da minha família, de ninguém que eu goste. Mas, enfim, posso não concordar com as palavras, com as ideias ruins dessas pessoas, mas vou defender até a morte o direito dessas pessoas de dizê-las. Muito obrigado, e é isso.